vamos lá, ó. Aula 13, página 552. Eu estava no comecinho aqui, ó, falando desse elemento aqui, ó, do selênio, tá? Então, o S, né, seguido de uma letra minúscula, o E, número atômico 34, tá? Então, eu preciso fazer a distribuição desse cara. Então, para eu fazer a distribuição e dizer, ó, esse cara tem 34 elétrons distribuídos dessa maneira, eu preciso construir o diagrama de Pauling. É essa informação que eu tenho. Esse diagrama não vai vir em qualquer exame que vocês forem fazer, tá? Ele não vai vir, dificilmente ele vem. O que vem, vem a tabela periódica. A tabela periódica, essa informação aqui, isso vai vir. Agora, puxa aí a apostila do lado, um caderninho de anotação, e a gente vai construir o diagrama de Pauling. Como que eu construo o diagrama de Pauling? Faço uma coluna de 1 a 7. Então, faz a coluna aí, 1, 2, 3, 7. E depois, do lado, eu faço mais uma coluna, mas eu omito o 1 e vou de 2 a 7. Depois, omito o 1 e o 2, vai de 3 a 7. E depois, omito 1, 2, 3 e vai de 4 a 7. E daí, faço um degradê, que é uma descida. E daí, na primeira coluna, eu vou pôr todos os S. Por quê? Porque o S cabe 2 elétrons. Lembra do S? O S é o subnível, é o S, P, D e F. Cabe 2 elétrons, então já coloco ali em cima expoente 2. Na segunda coluna, eu vou pôr o P. O P cabe quantos elétrons? Cabe 6 elétrons. E na terceira coluna é o D. Eu coloco o D, D, cabem quanto? 10 elétrons. Isso eu preciso, isso é informação, tá? Isso é informação. Essa informação vocês precisam ter. Então, eu preciso ter o diagrama se constrói assim, quando eu colocar o S tem 2 elétrons, quando eu colocar o P tem 6 elétrons, ou seja, cabem 6 elétrons no subnível P, no D, 10, e no F do Facebook aqui, ó, cabem 14. Tudo bem? Bom, só isso. Em 30 segundos vocês constroem. Lá do lado, estou fazendo o exame do Enem, pô, preciso fazer a distribuição eletrônica. Como que eu vou fazer isso? Constrói o diagrama aqui. De 1 a 7, de 2 a 7, de 3 a 7, de 4 a 7. S, P, D e F. Pronto, construiu. Agora eu vou fazer a leitura dele. Tá prontinho aqui, ó. A leitura dele é uma flecha vindo na diagonal aqui, ó, da esquerda para a direita. Cruzou 1, cruzou 2. Aqui ele vai pegar o 2 e o 3, ó, subnível 2 e 3. Aqui o 3 e o 4. Aqui o 3, 4 e 5. Aqui 4, 5 e 6. E aqui 4, 5, 6 e 7. E aqui 5, 6 e 7. Isso a gente construiu a aula passada. E esses aqui, professor, esses aqui eu posso apagar. Esses não vai chegar nessa numeração. Se eu realizar a distribuição até 118, ou seja, no número atômico máximo, eu não chego nesses números aqui, tá? Então, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer a distribuição de 34 elétrons, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1s2, ó, escrevi 1s2. Volto lá, 2s2, volto aqui, 2p6. Quantos elétrons eu já tenho distribuído? 2 e 2, 4, e 6, 10, ó, já tem 10 elétrons. Se eu fosse o elemento número atômico 10, eu teria essa distribuição. Vou continuar, porque eu vou até o 34. 6, 2, volto lá em cima. 3p6, 4s2, volto lá em cima. 3d10. Quanto que eu tenho já? Deixa eu contar aqui. Eu tenho 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30. Ó, eu já tô aqui, ó, no 3d10. Para chegar no 34, falta 4. Aqui eu tenho 4p6. Então, eu coloco 4p4. Eu não posso passar. Se eu colocar o 4p6, vai ficar 36 elétrons. Não é isso que eu quero. Eu quero somente 34. Tudo bem? Olha só que informação que eu tenho agora, pessoal. Qual que é o nível de energia que esse cara chega? No máximo ao quê? No máximo ao nível 4. Ó, aqui, ó, o número máximo que ele chega, 4. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Nível de energia, ele vai chegar até o 4. E qual que é a camada? Camada KLMN. Isso a gente já viu. Tá? Agora, quantos elétrons nesse nível energético aqui mais externo, que é o 4? Vamos somar? 2 e 4. 2 e 4, 6. Então,
Quantos elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa desse cara? 6 elétrons. Olha só agora a mágica que vocês vão aprender tudo da tabela periódica. Por que esse cara tem 4 camadas e 6 elétrons na última camada? Eu tenho a tabela periódica. A tabela periódica é como se fosse uma tabela onde eu vou acertar os elementos químicos em função da latitude e da longitude, ou seja, das minhas linhas e das minhas colunas. Lembra que a gente viu isso? Então, o que quer dizer a linha? Ó, essa linha aqui que só tem 2 elementos. Essa linha é o meu período. O meu período. E as colunas são as minhas famílias. Colunas é a família, tá? Família ou grupos, tudo bem? Então, olha a informação. Quando eu falo em camadas, eu estou falando em períodos. Então, esse cara aqui, ó, esse selênio, ele vai ficar nessa linha aqui, ó, nessa camada aqui, ó, nessa linha aqui. Agora, aonde aqui, ó? Não sei aonde. Eu já acertei a linha. E os elétrons? Os elétrons me diz a posição que ele vai ficar lá na coluna. Então, ó, ele vai ficar na linha 4 e na posição com 6 elétrons. Olha aqui, ele vai ficar aqui, ó. Então, lembra que a gente viu? Essa coluna, esses caras têm 1 elétron, essa coluna ele tem 2 elétrons na camada de valência. Essa aqui, eu pedi para riscar o 1, colocar o 3, então 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons e 6 elétrons na camada de valência. Por isso que ele está aqui. Essa é a posição do selênio. Vamos ver mais um? Eu posso pegar qualquer um, pessoal. Posso pegar. Por isso que a tabela está distribuída dessa maneira. Se eu pegar o bário 56, eu vou fazer. Pode eu copiar aqui, ó. Copia tudo isso aqui, tá? E bota aqui já, ó. Por quê? Porque ele é maior que isso aqui, né? É 34, só que aqui eu tenho que colocar 4p6, que daí eu já tenho 36 elétrons distribuídos. Mas vamos distribuir ele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, acompanha o mouse aqui. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, já tenho 30. 4p6, desculpa, 4p6, já tenho 36. 5s2, 4d10. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 2, 4, 6, 10, 20, 30, 36, 38, 48. 48 nesse cara aqui, ó. Então, 5p6, 54. E agora 6s2. 6s2 eu tenho agora os 56 elétrons distribuídos. Agora, com essa informação somente da distribuição, vocês conseguem indicar onde que ele vai estar na tabela periódica? Olha só, de novo, quantas camadas esse cara tem? Ó? Ele vai até o 6, ó. Ele vai até o 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou KLMNOP. Tudo bem? Então, se ele tem 6, ele já vai ficar nessa linha aqui, ó. Ele vai ficar nessa linha aqui, ó, na penúltima linha. Beleza? E daí? Quantos elétrons ele tem na última camada? Na camada 6, ele tem 2. Então, se ele tem 2 elétrons, eu vou para a coluna. Então, camadas é a linha, elétrons de valência é a coluna. Então, ele está aqui, ó, 6 e 2. Aqui, ó, o que ele vai ficar? Tá? Então, isso é a distribuição eletrônica aplicada para a tabela periódica. E aí eu vou estender um pouquinho mais. O que a gente pode classificar daqui? Todo o elemento químico da tabela periódica que eu encontrar de 1 a 3 elétrons na camada de valência, eu vou chamar esse primeiro, de 1 a 3 elétrons na camada de valência, eu vou chamar esse cara de metal. Então, quem são os metais na tabela periódica? A tabela periódica é dividida em 3 partes, pessoal. O que são metais, o que são ametais e os gases nobres. O metal são os elementos que têm de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Só isso. E como que eu sei que ele é metal? Fazendo a distribuição eletrônica, tá? E o ametal, ou seja, o que não é metal, ou seja, esse A aqui, são os elementos que têm de 4 a 7 elétrons na camada de valência.
Olha só, de 1 a 3 é o metal e de 4 a 7 são os ametais, tá? E quem tem 8? Quem tem 8 é os gases nobres, que é essa coluninha aqui, ó. Ele está dizendo, ó, o 8 aqui, ó. Então, esse cara que está aqui, ó, ele tem 6 elétrons na camada de valência. É o selênio. O selênio é um ametal. E esse cara aqui? Esse cara é o bário. O bário tem 2 elétrons na camada de valência. Ele é um metal. É lógico que tem exceções, pessoal, mas 90% da tabela é dessa maneira, tá? É dessa maneira. Então eu tenho exceções de alguns elementos que vão ter 4 elétrons, por exemplo, e eles vão ser um metal. Ele vai ser um metal, tá? Ou vai fazer ligações de metal. Então, ó, a gente organiza a tabela periódica dessa maneira. Eu tenho as informações que vocês já viram, que é o número atômico, o número de massa, que é nêutrons mais prótons, e aqui, ó, olha a distribuição eletrônica do ferro. Quantos elétrons o ferro tem na última camada? 2. O que que ele é? Metal. Tá aqui, ó. Tá? E aí, para finalizar isso, esse cara aqui, que é o Henry Moseley, ele organizou a tabela periódica dessa maneira para a gente, em função do número atômico. Então, número atômico 1, número atômico 118. Então, a tabela periódica está assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu começo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Simples assim. Então, os menores números estão desse lado, os maiores números estão desse lado e mais aqui embaixo. Ó. Tudo bem? E o que eu tenho na horizontal é o meu período. Período é camada. Todos esses caras que estão aqui têm uma camada. Todos esses caras que estão aqui têm 2 camadas. Todos esses caras que têm aqui têm 3 camadas. E assim sucessivamente. Todos esses caras que estão aqui têm 1 elétron na última camada. Todos esses caras que estão aqui têm 2 elétrons na última camada. Todos esses caras que estão aqui têm 6 elétrons na última camada, tá? E aí, olha só o nosso bário, onde ele está lá? Por isso que o bário está aqui, ó. Por isso que o selênio está aqui. Então, há 150 anos atrás, o Dmitry Mendeleev, né, que é o russo lá, ele falou assim, opa, deixa eu organizar. Ele só tinha 63 elementos, tá? Mas ele falou, ó, deixa eu organizar isso aqui. Então, ele organizou dessa maneira, tá? Em função de algumas propriedades. E aí a gente vai ver, pessoal, que todos os elementos que estão na coluna, ou seja, no grupo, na família, que é a mesma coisa, ó, tá aqui, ó, eles têm propriedades semelhantes. Então, o flúor, o cloro, o bromo têm propriedades semelhantes. As propriedades não são na linha, até porque ó, hidrogênio e hélio são bem diferentes. Lítio e boro são bem diferentes. A propriedade não está semelhante, não está na linha, está na coluna, tá? Na coluna. Beleza? Escreva isso aí, ó. Elementos de mesma família, grupo ou coluna têm propriedades semelhantes, tá? Aí, Professor, pessoal, oi, pode você pode... falar. Oi, cortou, não entendi. Ô, professor, Oi. eu não entendi um negócio dos períodos, tipo, eu entendi que a parte de cima refere ao número de elétrons na última camada, mas eu não entendi a coisinha da esquerda, que é o período. O período, ó, o período, vamos colocar aqui, ó. O período são as linhas. Opa, peraí. Ele abre isso aqui. Peraí. O período é a linha, ó. O período é essa linha aqui, ó. E o período é quantas camadas esse cara vai, tá? Lembra que a gente distribuiu em camadas? Então, quantas camadas ele chega? Então, se eu pegar aqui ó, o potássio, eu vou mostrar isso no exercício para vocês. Se eu pegar o potássio, o cobre, o selênio,
o bromo. Esses caras, quando eu faço a distribuição eletrônica, ele só vai chegar na quarta camada. Ou seja, a camada K, L, M e N. Ele só vai chegar na camada N. Tá? Então, aqui, sucessivamente. Ó, pera, deixa eu voltar aqui. Ó, então, esse hidrogênio hélio só chega na camada 1. O lítio e o berílio, o boro, o carbono e o nitrogênio chega com 2 camadas. Então, quando eu faço a distribuição, é o número de camadas que indica. Então, só para vocês terem um exemplo, por exemplo, ó, se eu tenho um elemento que ele tem 7 camadas e ele tem 7 elétrons na camada de valência, só pode ser quem? Ó, camada 7, ou seja, ele vai chegar na 7ª camada com 7 elétrons na camada de valência. É esse cara aqui, ó. É o tenêncio aqui, ó, 117. Ok? Então, é como se fosse aquela brincadeira de batalha naval. Eu tenho a latitude e a longitude. Eu consigo encontrar. É como se eu colocasse no GPS. Então, essa informação, se eu pegar, por exemplo, ó, funciona para essas 2 colunas, tá? Esse aqui é de transição. Eu vou mostrar para vocês que não funciona muito bem. Mas aqui, ó, se eu pegar o quinta camada com 3 elétrons, é esse aqui, ó, é o índio, ó. Quinta camada, eu vou fazer a distribuição, eu vou encontrar que ele tem 5 elétrons na última camada. E, 5 elétrons não, ele vai ter 5 camadas e 3 elétrons na última camada. Então, quinta camada com 3 elétrons é o índio, tá? Então, vamos praticar isso aí, ó. Esse é a coluna, tá? Que eu mostrei para vocês. Então é o último elétron. Aí ele tem um nome, tá? Então quando eu tenho um elétron é alcalinos. Quando tem 2 elétrons na última camada é alcalinos terrosos. Quando tem 3 é a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, que ele também chama de calcogênio, ou família do flúor, que eles chamam de halogênios, tá? É uns nomes aí que a gente vai começar a se familiarizar. E a última coluna, que é os gases nobres, eles chamam nobres porque a gente vai ver que eles não reagem com ninguém, é 8 elétrons na última camada. A gente tem essa, por que eu falei que funciona muito bem? Porque a maioria das ligações químicas ocorre com essas 2 colunas e essas outras 6 colunas aqui, ó, menos a dos gases nobres. Então, a gente chama esses caras aqui, ó, de elementos representativos, ou seja, que eles representam muitos as ligações químicas. A gente vai usar muito esses caras, tá? O germânio, o selênio, o bromo, o cloro, o sódio, magnésio, o berílio. Aqui tem uns outros aqui, mas o que aqui é mais o ferro, a platina, a prata, o cobre, mas são poucos, tá? E aí, pessoal, o que eu falei para vocês é o seguinte: quando a gente tem o grupo aqui, ó, que é a coluna, quando eu tenho 1, 2, 3, 4, por exemplo, ou até 1, 2, 3, eu vou chamar esses caras de metais. Então, praticamente é esse e esse aqui, ó. Ah, esses são metais? Também são metais, como o chumbo, mas eles são metais de transição que a gente vai ver. Mas geralmente a gente vai caracterizar. Toda vez que eu encontrar de 1 a 3 elétrons na camada de valência, eu chamo de metais. Toda vez que eu encontrar de 4 a 7 elétrons na camada de valência, são todos esses caras aqui em verdinho, ó, eu chamo ele de não metais ou ametais. Esse A na frente quer dizer não. E quando ele tem 8 elétrons na camada de valência, eu chamo ele de gases nobres. Tudo bem? Eu posso classificar esses caras aqui, ó. O que são os metais? Que é praticamente todos esses caras. E aqui eu tenho as 2 coluninhas dos representativos, ou que mais utilizam. Eles são bons condutores de eletricidade, são bons condutores de energia. Tem essa semelhança, né, de cor cinza, prateado, com exceção do ouro e do cobre. O ouro é dourado, né, meio amarelo, né, tá aqui, e o cobre é meio vermelho, tijolo. Então, essas são as características dos metais que a gente vai estar estudando ele mais à frente. E os ametais? Os ametais a gente encontra
ele praticamente nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Como representação do sólido, a gente tem o carbono e o enxofre. Tá lá. Por que eles são ametais? Porque está aqui, está nessa região aqui, ó, em verdinho. Ó, tá? E por que eles são gases, ó, como nitrogênio, como oxigênio, como cloro? Então, são os gases que estão aqui na atmosfera. 78% da minha fração de gás aqui, ó, entre eu e vocês, de tudo que está em volta, é esse gás aqui, ó, é o nitrogênio. 21% oxigênio. O bromo está aqui, é líquido. Tá? Então a gente vai começar a estudar esses caras, mas primeiro a gente precisa situar eles numa tabela periódica e em função dessa característica. Aí, pessoal, para a gente finalizar esse entendimento da tabela periódica, eu tenho esse exercício aí que está na página 562. Olha só, então busca lá. Ele dá uma tabela, ou seja, ele dá um monte de elementos químicos. É a mesma coisa que o Dmitry Mendeleev fez há 150 anos atrás. Só que ele tinha, aqui a gente tem 9, se eu não estou enganado, ele tinha 63 elementos. E aí eu falo assim, ó, como que a gente vai organizar esses caras? Então, ele diz o seguinte, organize na tabela abaixo os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá? Então, a gente vai pôr a tabelinha aqui. Então, olha só, o número atômico ali, ó, o Z, ó, o Z, esse é o número atômico. Então, eu vou pôr o 8 aqui, ó, por quê? Porque é o menor número. Depois, eu tenho 9, então eu vou colocar o 9. O 9 é o flúor, tá aqui as informações, ó. E depois, o neônio 10. Aí acabou essa linha minha aqui. Agora, tem mais elementos? Tem. É de cima para baixo. Tem número 11? Não. Tem o 16. Então, 16 o enxofre, 17 o cloro. Vamos preencher na tabelinha aí que está na apostila de vocês. Depois eu vou para o argônio 18. Tá? Acabou? Tem 19? Acho que não tem 19. Tem o 34, que é o nosso selênio lá que a gente fez. Ó, selênio. Tem 35? Tem 35. É o bromo. E daí? Criptônio, ó, 36. E aí, beleza, organizei esses caras aí. Será que eles têm semelhança entre linha, que eu chamo de período, coloca aí na frente aqui, ó, período, e a coluna, que eu chamo de família? Então ele pergunta, ó, qual a característica comum dos elementos que ficaram dispostos na mesma coluna? Coluna família, ó, lembra lá? Pô, eu tô confundindo período com coluna. Coluna é família, coluna pai, a mãe, é uma coluna da família. É um grupo, eles têm semelhança. A família tem semelhança. A família, todos têm olhos azuis, todos têm cabelos lisos, todos têm cabelo cacheado, todos têm cabelo crespo, todos têm cabelo muito, muito escuro, por exemplo, preto. Então, é uma característica dele. Então, eu só encontro característica nas colunas, não nas linhas. Nas linhas são os elementos todos diferentes. Agora, na coluna eu encontro característica. Então, ó, qual a característica comum dos elementos que ficaram dispostos em uma mesma coluna? Então, vamos ver aqui, ó, oxigênio, enxofre e selênio, o que eles têm em comum? Então, ó, o oxigênio, número atômico não é, né? Que é 8, 16 e 34. Não é. O que eles têm em comum? Número de camada de valência, 6, 6 e 6. Opa, então é o número de elétrons na camada de valência. É isso que a gente viu. Então, isso é o que eles têm em comum, que é o número de elétrons na camada de valência. Vamos ver essa segunda aqui, ó. É o flúor 9, 17 e 35. Tá aqui, ó. O que eles têm? 7 elétrons na camada de valência. Olha lá, ó. 7 elétrons na camada de valência. Beleza? E essa última aqui, ó, são os gases nobres, né? O que eles têm, ó? Que a gente já chama de gás nobre. 8 elétrons na camada de valência, olha lá, ó. Os que eles têm em comum. O número atômico não é, o número de camadas não é, ó, porque aqui, ó, o criptônio ele tem 1, 2, 3 e 4, tá? E aqui ele tem 1, 2 e 3. Só que eles têm em comum o elétron na camada de valência. Então, ó, qual a característica comum dos elementos que ficaram dispostos em uma mesma coluna? Mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, ó, isso vocês não podem esquecer mais.
O que eles têm em comum nas colunas, nas famílias, número de elétrons na camada de valência. É isso que vai dar as propriedades semelhantes para eles mais à frente. Ó, o cara que viu essa sacada, ele virou mestre, né? E agora? Ele quer saber também qual é a característica comum dos elementos que ficaram dispostos na mesma linha. Escreve aí, ó, linha período, no mesmo período, tá? O mesmo período. Então vamos ver o que o oxigênio, o flúor e o neônio têm em comum. Oxigênio, neônio e flúor têm em comum. Eu vou olhar, ó, elétrons não é que eu já fiz, né? Então K e L, K e L, K e L, ou seja, duas camadas. Duas camadas. Então, o oxigênio, o flúor e o neônio têm duas camadas, isso que ele tem em comum. Tá? Por isso que ele vai ficar na mesma linha. A hora que eu olho na tabela periódica, o oxigênio, o flúor e o neônio estão na mesma linha. Tá? E daí? O enxofre, o cloro e o argônio. Novamente, enxofre, cloro e o argônio tem KLM, 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 ou seja, três camadas de energia. Eles vão ficar na mesma linha. E o selênio, o bromo e o criptônio, para encerrar, tem o quê? KLMN, ou seja, quatro camadas. Está aqui, ó, quatro camadas. Quatro camadas. Quatro camadas, tá? Então, eles têm em comum mesmo número de camadas. Por isso que eles estão dispostos assim, pessoal. Você imagina se eu tivesse uma tabela periódica com 9 elementos. É dessa maneira que eu vou fazer para vocês. Organize a tabela periódica dessa maneira. Característica numa linha, característica numa coluna, né? Olha só. Legal isso aí, né? Então, se vocês entenderam isso, pessoal, vocês entenderam praticamente toda a tabela periódica. Vocês acreditam em mim que vocês aprenderam como se faz a tabela periódica? Eu, a partir de um único número, que é o número atômico, que vai ser igual ao número de prótons, cargas positivas, quer dizer que eu tenho o mesmo número de elétrons. Faço a distribuição eletrônica, preciso saber o diagrama de Pauli, importantíssimo. Faço a leitura do diagrama de Pauli na diagonal, vou achar qual é a camada máxima que esse cara faz, ou seja, quantas camadas ele tem. Se tem um, se tem dois, se tem três, se tem quatro, se tem até 7. Organizo ele em linhas, ou seja, o período vai me dizer quantas camadas esse cara tem. Depois, se eu achei o número de elétrons desse cara, eu coloco ele na coluna correspondente. Beleza? Dá um ok se vocês pegaram essa informação. É só isso, pessoal. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. É lógico que depois tem nomes, né? Cada coluna tem um nome, cada período ali vai ter um outro nome também mais à frente. Mas só para a gente finalizar agora, ó, vamos resolver esse exercício aqui. Ó. Para vocês verem como que se pratica esse aí, ó. Ele está dizendo o seguinte, está na página 563. Faça a distribuição eletrônica dos elementos químicos indicados, determine o número de camadas. Então, ó, eu preciso fazer a distribuição eletrônica. Pô, que ferramenta que eu preciso para a distribuição eletrônica? Linus Pauling, diagrama de Linus Pauling. E aí, determine o número de camadas e o número de elétrons na última camada. São só essas duas informações. E daí eu vou dizer alguma coisa, se é verdadeiro ou se é falsa, em função desses elementos químicos aqui, ó. Sódio, cloro, potássio, alumínio. Poderia ser 118 aqui, poderia ser 100 o número atômico, não importa qual seja. Vamos começar aqui com os iniciais, o básico. O que eu faço? Boto eles na sequência aqui, ó, com o número atômico. Ou seja, número atômico é igual ao número de prótons positivos, eu vou ter que fazer igual ao número de elétrons de cargas negativas, tá? 11 elétrons distribuídos. Quem que eu vou buscar? Vou buscar meu famosinho diagrama de Pauli, que já está construído, ó, e feito a leitura na diagonal. Então, eu vou ler aqui, ó, 1s2, eu preciso fazer 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, já tenho 10. 3s1. 3s1, tem 11 elétrons. Vou fazer para o cloro?
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, quanto que eu tenho aqui? Ó? 2, 4, 6, 10, 17. Vou fazer para o potássio, vou até o 19. Posso copiar, ó, copio isso aqui, pessoal. Copio todo esse cara aqui, ó. É a mesma coisa, aqui eu vou até 17. Só que aqui no final, ó, eu vou pôr o 3p6 completo, que ele vai dar 18. Com mais um, 4. Ó, 3p6, 4s1. Vou para 19. O alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, já tenho 10 com 3s2 e 3p1. Bom, o que eu posso tirar informação daqui? Eu vou tirar as camadas. Quantas camadas esse cara tem? 1, 2, 3. Significa KLM, tá? Então, só uma diferença, mas na realidade é quase a mesma coisa. Nível de energia 1, 2, 3 é a mesma coisa que KLM, só que o número é nível de energia. Lembra? A energia vai crescendo conforme eu vou indo para fora do átomo. Nível de energia 1, nível de energia 7, tá? Lá externo. E a mesma coisa, nível de energia 1 é a camada. Aí é camada, é letra. KLM, tá? E aqui, 1, 2, 3. Mesma coisa, 1, 2, 3. Vou até o 3. E aqui, opa, aqui eu vou até o 4. Então é KLMN. E aqui, 1, 2, 3. Vou até o 3. Bom, então esse cara vai ficar na terceira linha, esse vai ficar na terceira linha, esse vai ficar na quarta linha, se eu fosse colocar ele na tabela periódica, e esse vai ficar na terceira linha. E agora, o que eu preciso saber? Número de elétrons na última camada. Quanto aqui? 1. Tá aqui, ó, 1. Vou ver a última camada. Opa, a última camada tem 2 aqui, ó. Então ele tem 2 e 5, 7. Última camada, o 4, 1 elétron. Última camada, esses dois aqui, ó. Eu somo, né? Porque eu tô só distribuindo ele, mas a última camada tá com 3 elétrons. Então, pessoal, ó, não é aqui o foco aqui para eu colocar, mas eu poderia dizer que esse cara é um metal, esse é um ametal, esse é um metal e esse é um metal. Agora, vamos ver o que ele está perguntando na apostila de vocês aí, ó. Sódio, o sódio, né, Na e o cloro pertencem ao mesmo grupo. Eu vou olhar ele na tabela periódica. Eu posso até voltar aqui, ó. Vocês têm acesso, ó. O sódio e o cloro pertencem ao mesmo grupo. O que é o grupo? Elétrons. 1 é o sódio, 7 é o cloro. Então ele é falso, né? Ele não pertence ao mesmo grupo. Eu até coloco aqui porque, ó, o sódio possui 1 elétron. Ele é um metal alcalino. Por isso que ele está na coluna 1. Enquanto o cloro possui 7 elétrons. Por isso que ele está lá na coluna 7. Ele é um halogênio. Depois a gente vai começar a ver esses nomes aqui, tá? Mas não se preocupem agora. O sódio e o cloro pertencem ao mesmo período? Opa, pertencem. Por quê? Porque eles estão na mesma linha. Vamos voltar aqui, ó. Sódio e cloro, ó. Mesma linha, ó. Olha lá, KLM, KLM, tá? Então, por isso que eles têm, eles estão na mesma linha, porque eles têm igual o número de camadas. Sódio e cloro apresentam propriedades químicas semelhantes? O que é propriedade química semelhante? Mesma coluna, mesma família, mesmos olhos azuis. Não, falso. Então, sódio é um sólido metal, e a gente vai aprender isso, e o cloro é um gás. Por isso, pessoal, que um é o gás e o outro é sólido. O outro é um metal e o outro é um ametal. Não tem semelhança nenhuma aí. Opa, cliquei antes, é falso, né? O alumínio é o único localizado no terceiro período. Alumínio tem 3 elétrons na última camada. Mas ele não quer dizer que ele é o terceiro período. O sódio e o cloro também estão no terceiro período. Olha lá, ó. Terceiro período, terceira linha. Depois a gente vai checar na tabela periódica, ó, tá? O sódio apresenta uma camada eletrônica a mais do que o potássio. Veja só, o sódio, eu vou olhar lá no slide anterior, o sódio apresenta uma camada a mais? Não, o sódio apresenta uma camada a menos. Até porque conforme eu aumento o número atômico,
a tendência é aumentar as camadas, né? Porque eu vou distribuindo mais elétrons. O sódio tem 11 e o potássio tem 19. Então é o contrário. O potássio é que tem uma camada a mais. Beleza, pessoal?